Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos reis. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram alguns dedos de mão de homem, que escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. E clamou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que leia este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há um no teu reino, um homem do qual há o Espírito dos deuses santos. No dia de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Amém, meus irmãos? Só até aqui, porque o texto é muito grande, e eu não vou ler tudo, não. Esse rei Belsazar, ele afrontou ao Deus de Israel, tomando, na sua festa promíscua, na sua festa pagã, ele afrontou ao Deus de Israel, bebendo dos vasos de ouro e de prata, que eram da casa de Deus, que ficava em Israel, que foi levado para a Babilônia. Ele afrontou o Deus vivo. E aí ele pagou muito caro por isso. Na mesma noite, aconteceram várias coisas. Ele pediu para introduzir Daniel lá, na presença dele, para poder interpretar o que apareceu na parede. E Daniel falou com ele que na época do avô dele,
Nabucodonosor, porque aqui fala pai. Mas aqui na Bíblia, pai quer dizer que é descendência. Né? Por isso que fala pai, porque era um costume na época falar pai. Mas Nabucodonosor, na verdade, era avô dele. Então, na época de Nabucodonosor, ele também pagou o preço porque ele se exaltou. Aí Deus abateu ele e levou ele para virar ficar nos matos como fera, como na selva, como fera. Né? Aí ele ficou durante 7 anos lá, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, se voltou para Deus, mas ele fez pior do que o avô dele, porque ele adorou outros deuses, ele estava na promiscuidade lá, com várias mulheres, e Deus, ele abomina essas coisas, né? Deus abomina. Aí Daniel, ele interpretou, né? Ele interpretou as palavras que estavam na parede. E as palavras eram essas. Então, dele foi enviada aquela parte. Assim. Este, pois, é o Espírito que se escreveu. Mene, Tekel, Ufacim. Esta interpretação. Mene, contou Deus o teu reino. E o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, e que ele pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas também na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aí, meus irmãos, ele foi morto e o rei Dario reinou no seu lugar. Entrou o Império Medo-Persa no seu lugar. E aí, né, a Babilônia perdeu aquele glamour que ela tinha, caiu a Babilônia, né, para o outro Império Medo-Persa. E muitos reis, né, na Bíblia e também fora da Bíblia, que falam na história, também fizeram muitas coisas más, né? E Deus depois, eles pagaram pelos seus pecados, por tantas coisas más que eles fizeram. Um exemplo foi o rei Manassés, que ele levou o seu filho para ser queimado no fogo aos deuses. Aí, depois ele também pagou, né, um alto preço. Muitas coisas aconteceram com ele. E também o rei Acabe, que fez o Israel todo se idolatrar outros deuses, idolatrar Baal através da sua esposa. E ele morreu com uma flechada no peito. E Jezabel morreu comida por cães. Também tem um outro que não é da Bíblia, mas ele era um imperador terrível, era um imperador Calígula. Imperador Calígula, que ele mandava matar quem queria. Ele fazia o que ele queria, né? Porque ele achava que todo mundo tinha que adorar ele como Deus. Porque os reis, eles eram assim, as pessoas tinham que adorar ele como Deus. Quem não adorasse ele, quem estivesse de acordo com o que eles queriam que as pessoas fizessem, eram mortos. E teve um negócio, uma coisa que ele fez, que ele não queria mais dar comida para os leões dele. Aí ele suspendeu a comida, a carne para os leões que ele criava, e aí ele mandou soltar os presos, as pessoas condenadas, e levar para a arena. E levou para a arena, botou no meio da arena e soltou os leões e deixou que os leões devorassem aquelas pessoas. E fora isso, muitas coisas terríveis esse homem fez, mas aí o final dele foi muito terrível. O final dele, ele estava num jogo,
né? Porque lá naquela época, na Roma Antiga, tinha muitos jogos que eles adoravam, jogos sangrentos, eles gostavam muito de jogos sangrentos. Aí eles, né, as pessoas tinham tanta raiva dele, das coisas que ele fazia, que as pessoas atacaram ele e ele morreu com mais de 30 facadas. De tantas coisas ruins que esse homem fazia. Fora as promiscuidades que ele fazia, as coisas, né? A depravação dele, que ele era homossexual e outras coisas mais que ele fazia. Ele foi um dos piores imperadores que já existiram na Terra. Né? E aqui nos dias atuais, tem uma pessoa um ator aí, que ele está falando contra Deus, falando contra Jesus. Né? Todo mundo já deve saber disso, né? Todo mundo sabe disso, eu acho, né? Aquele Fábio Porchat, que ele falou que se Jesus voltasse de novo, ele ia ser gay. Ele está afrontando a Deus, ele está afrontando Deus vivo. E ele, um dia, se ele não se arrepender, ele vai pagar muito caro pelas coisas que ele está falando. Né? Ele vai pagar muito caro. Nos filmes dele só tem coisa errada, só tem coisa que não presta. E as pessoas estão vendo, as pessoas, em vez de saírem disso e virem para Jesus, elas estão indo para isso. Às vezes até quem é crente fica vendo essas coisas. Entendeu? Deus abomina isso, Deus não está nisso. Deus está muito longe disso. E essas pessoas ficam dando ibope para essas pessoas. E nada acontece com elas, não são processadas, não acontece nada. Agora, se fosse falar de uma outra coisa, que hoje em dia está na moda, né? Aí todo mundo ia cair matando em cima dessas pessoas. Né? E essas pessoas se elas não se arrependerem, que eu creio que é muito difícil as pessoas dessas que estão na fama, estão no lado da fama, é muito difícil uma pessoa dessa se arrepender. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil dela se arrepender. E lá em Mateus 24, quem quiser abrir. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 4:37. 37, adiante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Hoje em dia é o que mais está acontecendo. As pessoas estão se casando, estão se dando em casamento, estão casando longe das leis de Deus, estão casando assim, fora dos padrões de Deus, não querem mais saber de compromisso sério. As pessoas não querem mais saber de compromisso sério. Casa, depois casa com outro, e assim por diante. Não querem mais saber. E Noé, ele avisou que ia ter o dilúvio. 120 anos avisando que ia ter o dilúvio. Glória a Deus. Ele avisou, mas as pessoas não ouviram. Não ouviram. Aí Gênesis 6 fala aqui, ó. As pessoas, elas debocharam, as pessoas ficaram rindo dele. E isso falaram que isso nunca tinha acontecido, então por que ia acontecer? Por que ia acontecer, né? Gênesis 6. Aí Deus falou, né? Glória a Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
porque toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. A coisa, meus irmãos, estava tão feia naquela época, o pecado era tão grande, a promiscuidade, o pecado era tão grande, horrível, que Deus não aguentou. Teve uma hora que ele teve que destruir aquilo tudo, e só a família de Noé escapou para entrar na arca. Só a família de Noé escapou. Porque o pecado estava cheirando mal nas narinas de Deus. E qual a diferença de hoje? Vocês acham que o pecado também não está cheirando mal hoje nas narinas de Deus, não? Vocês não acham que ultrapassou o que aconteceu naquela época, não? Não está pior do que naquela época, não? Não sei se você sabe, mas a ira de Deus já está aqui. A ira de Deus já está nesse mundo e no nosso país. Já tem vários profetas falando por aí que... Não sei se vocês viram o que aconteceu lá em Petrópolis, né? E depois o que aconteceu de novo no Rio e São Paulo, na Bahia, em Minas, vários lugares, e vai voltar a acontecer tudo de novo. As pessoas não estão acreditando. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas naquela época não acreditavam que ia acontecer. E vai acontecer tudo de novo. Tem um profeta no YouTube que ele é muito usado por Deus. Deus já mandou ele fazer atos proféticos. Toda vez que ele faz um ato profético acontece. Ele é muito usado por Deus. Missionário Josué, ele é muito usado. Já aconteceu em Petrópolis, ele fez um ato profético lá, 1 ano e meio atrás, passou 1 ano e meio, aconteceu aquilo tudo lá. Ele é de Deus ou não é? Aconteceu tudo aquilo lá. E depois vai acontecer no Rio e São Paulo. E ele falou que vai para Manaus também fazer lá um ato profético. E depois ele falou que vem para cá, para o Espírito Santo. E Deus também está irado com esse lugar aqui. Tem pessoas que não acreditam em profecias, tem pessoas que não acreditam nos profetas. Né? Igual na época de Jeremias, que ninguém acreditava nele, mas aí aconteceu. Aí depois eles viram que tudo que ele falou era verdade. Está demais o pecado nessa humanidade. Deus não está aguentando mais. Ele não está aguentando mais tanto pecado. Né? Em Gênesis 19 também. Já foi falado aqui, mas Deus confirmou essa palavra, Gênesis 19. Que é Sodoma e Gomorra. Né? Os anjos foram avisar o outro que a terra ia ser destruída, Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E aí os homens ficaram encantados com aqueles anjos ali, com aqueles homens ali, queriam a todo custo ligar eles, né? Queria a todo custo ter relação com eles. Mas aí os anjos fizeram eles ficarem cegos. Fizeram eles ficarem cegos e eles não puderam enxergar a porta. Né? E aí, os anjos depois pegaram Ló, tiveram que correr com Ló e a família para tirar ele dali. Porque ele falou que ele não podia destruir enquanto ele não tirasse ele dali, ele e a família dali. E até que eles conseguiram sair dali e tudo foi destruído. Aí fala aqui, ó. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo que nascia na terra. Aí a mulher de Ló olhou para trás, né? Aí virou um estado de sal.
Porque ela estava curiosa para ver o que estava acontecendo na cidade dela. O coração dela estava naquela cidade. Estava naquela cidade. A gente não deve olhar para trás. Né? Quando Deus manda a pessoa fazer um negócio, ela tem que obedecer. Não devemos olhar para trás, devemos olhar para frente. Amém? E agora, nos nossos dias que nós estamos vivendo, tem uma outra pessoa que também está levando muitos jovens para a perdição com as suas músicas. É a cantora Anitta. Está levando muitos jovens à perdição. E as pessoas seguem aquilo cegamente. E não vê que não tem nada errado, não enxergam, cegas mesmo. Não enxergam a depravação. Aquela mulher é muito depravada, faz muitas coisas erradas, muitas coisas que fora de Deus, muitas coisas ruins ela faz. Então, ela tem que se converter, ela tem que se arrepender e vir para Deus. Mas só que é muito difícil, como eu já falei, essas pessoas virem para Deus. Diz que a música dela está lá no topo das paradas no mundo todo. Uma pessoa dessa que está lá no topo vai querer saber de Deus? Não vai, ela já tem o mundo todo. Mas na Bíblia fala, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? O que adianta? Ela vai ganhar o mundo todo. Mas aí a alma dela vai para onde? Vai para aquele lugar de tormento depois. Não vai adiantar nada, toda a fama, toda a riqueza dela não vai servir de nada. Tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Isso tudo aqui é ilusão. As pessoas ficam se degladiando por bens materiais. Tem pessoas que só pensam em bens materiais, só pensam em carro, só pensam em ficar ricas. Só pensam nisso. Não pensam nas coisas de Deus, não pensam no seu espiritual, na sua alma, para onde vai. Não pensam. Não estão preocupados com isso, estão preocupados com o material, com a riqueza. Em Gálatas 5. Gálatas 5 fala muito bem, né, sobre as obras da carne. Gálatas 5:17. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, das quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarismo e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, tranquilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glória ao Teu nome.
nós temos que viver longe dessas coisas que foram faladas aqui. Temos que viver longe, temos que buscar a Deus o máximo que nós pudermos, o santificar, porque sem a santificação ninguém vai ver Deus. Sem santificação não tem como ver Deus, não tem como sentir a presença de Deus, não tem como. E aqui fala em 1 Coríntios 3, fala 3, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se você destrói o templo de Deus com pornografia, com prostituição, com mentiras, né? Com bebedices, com vícios, outros tipos de vício, drogas, cigarro, tudo quanto é tipo de vício. Se você destrói o templo de Deus, Deus vai destruir você uma hora. Porque tudo tem um limite para Deus. Chega uma hora que Deus não vai mais ouvir você. Chega uma hora que Deus vai se apartar de você. E Deus, ele está irado. Ele está irado com essa terra. Você tem que manter o seu corpo santo. Porque se o arrebatamento acontecer agora, e você tiver nessas coisas aqui que eu falei, nesse tipo de pecado aqui, você, nem eu, nem ninguém vai subir. Se nós tivermos algum pecado. Qualquer pecadinho, a gente pode ficar aqui. Por causa de besteira, a gente pode ficar aqui. Os anjos tocam o trombeta e aí a gente vai e não sobe. A gente não sobe por causa dessas coisas, né? Aí, é por isso que lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Não tem outro. O salário do pecado é a morte. Se você peca, você vai morrer. Toda alma que pecar, essa morrerá. Né? Então vamos manter a nossa comunhão, a nossa santidade com Deus, porque é isso que agrada a Deus. A nossa santificação, nossa oração, nosso jejum. Vamos manter isso para Deus, porque é isso que agrada a Ele. Nós estamos sempre na presença dEle, sempre nos prostrando, nos humilhando perante os potentes mãos de Deus, que ao tempo dele Ele vai nos exaltar. Amém? Teve uma outra pessoa na Bíblia, que essa pessoa também, ela era muito má, muito perversa. Essa pessoa perseguia os crentes, perseguia e matava os crentes. Mas aí Deus queria usar ele. Ele ia ser um vaso escolhido por Deus para pregar nas nações, para pregar em vários lugares. E foi Saulo. E Saulo, ele se converteu, ele viu Jesus, né? Aí Jesus falou com ele, lá em Atos 9. Aí ele foi para Damasco, pediu cartas da sinagoga de Damasco para as sinagogas, né? Aí ele foi a caminho de Damasco, ele viu uma luz resplandecente do céu.
Aí ele caiu em terra. Aí ele escutou Jesus falar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Pura coisa te é dar coisas contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Aí ele ficou cego, né? Ele ficou cego, ele não conseguiu enxergar nada. E aí ele ficou lá, naquela casa. E aí Deus falou com o profeta Ananias que ele tinha que ir lá. Aí Ananias ainda questionou a Deus que aquele homem ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. Aí Deus falou para ele que ele ia ser um vaso escolhido por Deus, né? E aí Ananias impôs as mãos nele, né? Aí, ó, então Ananias entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Senhor, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas. Ele pegou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E daí para frente, ele ganhou muitas almas para Jesus em vários lugares onde ele passou. Ganhou muitas almas. Muitas pessoas foram libertas de espíritos imundos. Muitas pessoas foram curadas através dele, pelo poder de Jesus na vida dele. E quantas pessoas hoje, né, precisam da presença de Jesus, mas muitas pessoas às vezes não têm força para ir para Jesus. Mas mesmo nessa sua pequena força, venha para Jesus. Venha para Jesus, porque Ele está te esperando de braços abertos essa noite. Ele está querendo que você o aceite como único Senhor da vida dele. Pessoas, meus irmãos, que em vez de deixar Deus usar eles usam a Deus. Eles usam a Deus. Eles ficam fazendo coisas erradas nas igrejas, até pastores mesmo por aí, que ficam tirando o sangue das ovelhas, a lã e a gordura das ovelhas, até no sangue. Ficam tirando, extorquindo as ovelhas, fazendo coisas assim que Deus abomina. Deus não se agrada disso, não. Deus quer que as almas sejam salvas. Deus quer que as almas se convertam, que as almas vão para o céu. Deus não quer isso, não. Deus não quer isso, não. E tem muitas coisas erradas que acontecem nas igrejas por aí, né? As pessoas fazendo coisas, fazendo festas que não agradam a Deus nas igrejas. Já ouvi falar até de festa junina em igreja. Olha só, festa junina em igreja, coisa errada, que Deus não se agrada. As igrejas negras que tem por aí, onde já se viu isso, a igreja com a parede toda negra. Isso aí é o fim dos tempos, meus irmãos, o fim dos tempos. O mundo entrou na igreja, nas igrejas. O mundo entrou. E os pastores aceitam tudo. Ah, é moda, é moda.
querem essas coisas dentro das igrejas para atrair os jovens, falam que é para atrair os jovens. E aquele evangelho de antigamente, aquele evangelho puro, genuíno, pregado, sumiu das igrejas, praticamente sumiu, não tem mais quase. Se Jesus pregasse hoje, as pessoas, muitas pessoas não iam querer ouvir. Se Paulo pregasse hoje, muitas pessoas não queriam ouvir, ia achar sem graça. Perdeu, as pessoas perderam o encanto, o amor, perderam o amor pelas coisas de Deus. Elas querem só novidade, novidade, novidade. As coisas erradas viraram certo e é certo virar errado. Inversão de valores total nas igrejas e no mundo todo. Aí fala aqui, fala aqui em Isaías 5, sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. É isso que está acontecendo. Porque é bem as pessoas falando que é mal, né? Agora está aí negócio de legalização do aborto, as pessoas achando tudo normal, sendo que Deus abomina isso, tirar uma vida. Deus abomina isso, tirar uma vida inocente, um ser inocente que Deus criou. Deus abomina essas coisas. Casamento aí, de homem com homem, mulher com mulher, outra coisa que Deus abomina, virou uma coisa normal hoje em dia. Pregar ideologia de gênero por aí virou coisa normal. Tudo virou coisa normal. E ai daquele que falar alguma coisa, é criticado, é apontado, é olhado com cara feia. É assim, está assim as coisas hoje. É o fim dos tempos, fim dos tempos mesmo. As dores de parto estão aí, para todo mundo ver, só não enxerga quem não quer. As pessoas estão cegas mesmo para as coisas. Então, tem muitos acontecimentos, muitas coisas que estão acontecendo, muitos sinais no céu, sinais na terra, vários tipos de sinais. E as pessoas não estão vendo, as pessoas acham que é normal. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Mas não está, hoje em dia as coisas estão acontecendo com muito mais frequência do que antigamente. Muitas vezes mais, muito mais vulcões estourando, muito mais terremoto do que tinha. E lá em Mateus 24 fala que haverão guerras e rumor de guerra, e a guerra está aí. A guerra lá na Ucrânia está aí, só não estão falando mais muito. Mas está aí para todo mundo ver. A guerra. Não acabou não, a guerra está aí. Os sinais estão aí para todo mundo ver e vai acontecer muito mais. Cada vez vai acontecendo mais e mais e mais. Vai acontecendo. E Filipenses 4. Fala aqui em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais.
Nós temos que pensar nisso tudo aqui, ó, que está escrito. O que é honesto, mesmo que você seja considerado um cafona, mesmo que você seja considerado quadrado, mesmo que fale, deixa os outros falarem o que quiserem de você. Não seja igual a todo mundo. Você não tem que ser igual a todo mundo, você tem que ser do jeito que Deus quer que você seja. Você não tem que ser igual às outras pessoas só porque está na moda, só porque isso, porque aquilo. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Você tem que ser um filho de Deus. E o filho de Deus tem que fazer diferença nesse mundo. Como você vai ser filho de Deus se você não fizer diferença nesse mundo? Se você não brilhar nesse mundo? A luz tem que brilhar. A luz não tem que ser fosca, não. A luz tem que brilhar. Você tem que fazer diferença nesse mundo. Tem que ser diferente. Mesmo que a perseguição venha. Porque a perseguição está vindo. A perseguição vai vir. Como está escrito lá em Mateus 24. A perseguição vai vir. Aí vamos ver quem é verdadeiramente filho de Deus ou não. Quem serve a Ele verdadeiramente ou não. Igual lá na Coreia do Norte, que lá as pessoas para servirem a Deus têm que ir para as igrejas subterrâneas. As pessoas lá é país comunista, se as pessoas forem encontradas lá adorando a Deus, são mortas na hora. E aí um dia eles se encontraram numa igreja subterrânea e todo mundo lá estava adorando a Deus. Foram mortos na hora. Mataram na hora, tem pouco tempo isso. Poucos dias atrás. Todo mundo morreu. Mas todo mundo, eu creio que todo mundo foi salvo, porque morreu pela glória de Deus, não estava adorando a Deus. Eu creio que se não foi a maioria, foi a maioria que foram salvos ali. Porque eles estavam indo contra aquele regime escravo, aquele regime opressor. E eles estavam indo contra tudo de ruim que aquele governo representava. Porque naquele país eles têm que adorar aquele presidente lá. Eles têm que adorar. Eles têm que reverenciar aquele presidente. Se não seguir tudo que ele fala, ele manda matar. Qualquer coisa que ele manda matar. E aqui em Apocalipse 21, 8. Olha o que fala aqui em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos filhos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nenhum desses aqui vão entrar no reino de Deus. As pessoas que estão na fornicação, os feiticeiros, idólatras, são coisas que Deus abomina, que Deus não suporta. Pessoa que vive mentindo. Tem pessoas que ninguém mais acredita nela, de tanto que ela mente. Só sai mentira da boca dela. Às vezes tem pessoas até que estão dentro da igreja e estão mentindo. Aí, quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer, muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos vão ficar por causa dessas coisas. Muitos vão perder e vão se lamentar profundamente, amargamente. Já vi pessoas que tiveram sonhos e falaram que a sensação de ter ficado aqui é horrível. É uma sensação de perda, uma sensação de luto. É uma coisa horrorosa. A sensação, só num sonho. Imagina na realidade, quando acontecer, as pessoas ficando aqui. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que lutar dia após dia pela nossa salvação. Dia após dia. A nossa salvação tem sido conquistada à força.
e temos que conquistar a nossa salvação. Todos os dias adorando, louvando a Deus, buscando a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? E eu quero falar com os irmãos que se você tem algo que você sente que não está agradando a Deus, você sente que você precisa se libertar disso, que você precisa fazer um concerto com Deus nessa noite, vem até aqui à frente, que os irmãos vão estar orando com vocês. Mas não espere para amanhã não. Não espere para amanhã, para depois de amanhã não. Venha logo, antes que seja tarde, porque amanhã pode ser muito tarde. Pode não dar tempo. Você está aqui hoje, mas daqui a 5, 10 minutos você não sabe se você vai estar aqui. No dia de amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Tem pessoas que morrem repentinamente. Um dia desse eu vi uma moça que estava louvando na igreja e de repente ela caiu e morreu. Morreu, Deus quis levar ela ali. Deus quis levar, já vi vários casos assim de pessoas que estavam pregando, aí caíram de repente e morreram ali. De repente. Pessoas que foram dormir e não acordaram. Eu tive uma prima assim, que ela dormiu e não acordou mais. Repentinamente, Deus tinha falado com ela para ela se consertar. Ela se consertou, graças a Deus. Um mês antes, Deus falou com ela. E ela se consertou. E ela, eu creio que ela foi salva, porque ela voltou para Deus, voltou para a igreja. E ela foi salva. Então, meus irmãos, venha aqui na frente quem quer uma oração. Enquanto eu canto um louvor, amém? Enquanto eu canto um louvor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.